Olá, tudo bem? Que bom que você está comigo até esse momento, né? Que nós vamos juntos começar o estudo, é, na verdade o quarto estudo, né? Que fala-se o santuário, ó, a festa da primavera. Então, durante esse tema que nós vamos fazer, nós vamos estudar as festas que tinham do que o povo de Israel celebrava, tá bom? E aí, o povo de Israel ele celebrava por ano 7 festas. E hoje nós vamos estudar 4 delas, as 4 primeiras festas, né, que é as festas que são da primavera. E o próximo estudo que nós vamos fazer, nós vamos estudar sobre as 3 últimas festas, que é as festas do outono, tá bom? E você vai entender como que é que estas festas apontavam para Jesus Cristo. O povo de Israel, ele é um povo festeiro, que gostava de celebrar e gostava de festas, certo? E a Bíblia fala algo interessante a respeito dessas festas. Então, ao longo do ano, eles celebravam essas 7 festas e elas comemoravam eventos importantes da história nacional do povo de Israel, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior importância, de maior magnitude, tá? Então, as festas, elas celebravam o passado e apontavam para o futuro. E nós vamos entender como que Deus, através dessas festas, ele próprio instituiu e orientava o povo com relação à vida religiosa. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus ajudar a gente a entender as Sagradas Escrituras. Tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar juntos. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor conhece nossas vidas e conhece nosso ser. Esteja conosco, ó Deus, nesse momento, no estudo da Tua Palavra e nos ajude a entender tudo que está escrito na Tua Palavra, tudo que o Senhor tem para nos orientar e nos instruir. Eu oro ao Senhor agradecido porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor nos ama. E esteja com a minha amiga, com o meu amigo que está fazendo esse estudo junto comigo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a gente precisa entender, né, que tudo que Deus fazia, tudo que Deus preparava, sempre era para o nosso bem, nosso bem-estar. Tudo era feito pensando em mostrar como era o Evangelho nos últimos dias. Então, essas festas eram uma janela para o conhecimento da salvação. E elas ensinavam também que a religião é festiva e alegre. Então, uma religião muito assim fechada, você tem que se desconfiar. E também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus para salvar o seu povo. E também apontavam o itinerário de salvação. Ou seja, Cristo deveria cumprir essas festas. Então elas apontavam para o ministério, para a morte, para a ressurreição, apontavam para tudo que Jesus ia fazer. Por isso a gente chama o itinerário da salvação. Um outro detalhe, a relação tipológica dessas festas não era apenas o evento em si, mas também em termos de tempo. Ou seja, os eventos tipificados pelas festas teriam que ocorrer no mesmo dia e mês em que eram celebradas. Isso é interessante e isso é importante você gravar, tá bom? E esse é um detalhe que talvez poucos conheçam. Mas as datas escolhidas para a celebração das festas em Israel, elas tiveram seu cumprimento tipológico nos mesmos períodos do mês e dos dias. Nós vamos ver isso com detalhes. E eu peço que você preste atenção. Qualquer coisa, vá anotando aí, tá bom? Se não der tempo de você ler o verso, você dá uma pausada no vídeo. Pausa, aí você abre a palavra e continua lendo, tá bom? Então, o vídeo é para isso, tá bom? Então vamos lá? Então nós vamos ver isso com bastante detalhes. O tema, por que o tema é tão importante? Eu disse que eram 7 festas em Israel. Vocês lembram? Eram 7 festas que celebrava, tá bom? Na estação da primavera eram 4. E qual eram essas 4 festas? Era a Páscoa, primeira, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes. Cada uma tinha sua simbologia e tinha uma tipologia do que ia acontecer, tá bom? Com Cristo e o que essas festas apontavam. Então, na estação de outono eram 3. E
quais eram essas festas nas festas de outono? Era das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Só que nesse estudo aqui nós vamos estudar as primeiras festas da primavera, as 4 primeiras, certo? E depois, no próximo estudo, nós vamos estudar a festa do outono, tá bom? Que acho que é o próximo estudo que nós vamos estudar de outono. As festas da primavera, todas elas tinham um foco. Elas apontavam para a primeira vinda de Cristo, enquanto que as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo. Então foram festas instituídas por Deus para o povo de Israel. Mas elas tinham uma função pedagógica. Assim como tudo no santuário. Tudo no santuário apontava para o ministério de Jesus Cristo. Tudo era o evangelho em símbolos. E as festas que estavam conectadas com o santuário também falavam deste evangelho, desta tipologia que Jesus iria cumprir. Então vamos agora estudar as 4 festas da primavera, tá bom? Primeira festa, qual era a primeira festa? Levíticos 23, versículo 5. Então já abra sua Bíblia e eu peço para você abrir também em Êxodo 12, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ler esse Levíticos 23, 5 aqui, mas só que a instituição da Páscoa foi feita lá no Êxodo 20. Porque é aí que nós temos a instituição da Páscoa, no Êxodo 20. Mas nós vamos ler Levíticos 23 agora, tá bom? 23, versículo 5. E depois nós vamos ler Êxodo, tá bom? Êxodo 12. Então, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Bíblia é clara em dizer que a Páscoa era celebrada no primeiro mês, ao 14º dia, no crepúsculo da tarde. O que significa crepúsculo da tarde? Pôr do sol. Próximo ao pôr do sol, o ocaso do sol. Então, isso é o crepúsculo da tarde. Aí a Páscoa era celebrada. Vamos comparar os meses do calendário hebreu com os dos nossos dias, tá bom? Para nós, o primeiro mês do ano é o calendário gregoriano e é o janeiro. E os nossos meses da língua portuguesa, eles derivam seus nomes dos deuses romanos. Por exemplo, janeiro é Janus. Era o deus que tinha 2 faces. Uma face voltada para frente e a outra voltada para trás. Então, janeiro é o mês de olhar para o início do ano, mas fazer também uma retrospectiva do que tinha se passado. No calendário hebreu, os nomes eram diferentes. Sim. E o primeiro mês que era o primeiro mês era chamado de Nissan ou Abib. Ele corresponde aos nossos meses de março e abril. Os primeiros meses, olha só. Porque o calendário hebraico, ele se inicia mais ou menos no meio do nosso mês. Por isso que um mês hebraico sempre vai corresponder aos 15 dias de um mês e 15 dias de outro. Então, o primeiro mês do calendário hebraico, que chama-se Nissan ou Abib, ele corresponde no calendário gregoriano, que é o nosso, aos meses de março e abril. E era neste mês de Abib que a Páscoa era celebrada. E no Êxodo 12, você tem a instituição da Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, hoje se fala de coelho e ovos de Páscoa. Não tem nada a ver com a Páscoa. O que você acompanha todo ano nas mídias é essa celebração da Páscoa com ovos de chocolate. Isso tudo é apenas uma questão da indústria, do chocolate para se vender. Isso nada tem a ver com a Páscoa. Nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. E se você não conhecia até agora, hoje você vai conhecer o que é a Páscoa e, de fato, o que a Bíblia ensina sobre a Páscoa. Vamos então entender Êxodo 12. Deixa marcado Êxodo 12 e Levíticos, tá bom? Levíticos 23. Então, Êxodo 12 diz assim, se você não está... É que eu falei já no começo. Para o vídeo, abre o livro,
E começa a ler, aperta o vídeo e continua a leitura, tá bom? Vamos lá então? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, né? Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, qual mês? De Abibe, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, em Êxodo 12, Deus está instituindo a Páscoa. Ele diz assim: este mês, o mês da Páscoa, que é o Nissan ou Abibe, será para vocês o quê? O primeiro mês do ano. E no 10º dia vocês vão fazer o quê? Vocês vão separar um cordeirinho. Ele tem que ser macho de 1 ano e sem defeito. Então vocês vão escolher no rebanho um cordeirinho para cada família. E se tiver família muito pobre, você pode se associar a outro e o cordeirinho servir as 2 famílias. Dia 10 vocês devem fazer isso. Marca aí, dia 10 no papel, né? Ou no canto da Bíblia, no lugarzinho que você achar que deve marcar, para você entender o estudo. Então, quando chegava no dia 10 do mês de Nissan, a Bíblia do primeiro mês, cada família do povo de Israel separava um cordeirinho. Separava um cordeirinho. Não matava, separava. O que eles faziam? Olha o que diz a Bíblia agora no Êxodo 12, versículo 6. Diz assim: e os guardareis até o 14º dia deste mês. Deixar guardado. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. De que dia? 14º dia do mês da Bíblia Nissan. Então o cordeirinho era separado no 10º dia e no 14º dia o cordeiro era morto, imolado, perto do pôr do sol, no crepúsculo da tarde. Esse cordeirinho morto no dia 14 era preparado a carne, deveria ser assada e não é tão rapidinho para você assar um cordeiro. Então ele morria no dia 14, perto do pôr do sol. Na Bíblia o dia começa e termina no ao pôr do sol. Então, quando o cordeiro ia ser comido, já era o dia. Que dia? Já era que dia? Era dia 15. Porque o pôr do sol já havia passado. Já entrava o dia 15 e a carne era comida no dia 15. Então, recapitulando, dia 10, separa o cordeiro. Dia 14, perto do pôr do sol, matem o cordeiro. E no dia 15 vocês comem a carne dele assada. Com o quê? Com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos é pão sem fermento. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? O que mais Deus disse? Êxodo 12, versículos 7 a 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem naquela noite. Tá vendo aqui? Naquela noite. Deu o pôr do sol. Entrou dia 15 naquela noite. Noite do dia 15. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O que eles faziam com o sangue do cordeiro? Eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais das portas. E por que eles fizeram isso? Porque a Páscoa foi instituída na noite em que o povo de Deus saiu do Egito. E naquela noite, Deus derramaria a 10ª praga. E qual foi a 10ª praga do Egito? Isso é interessante. A morte dos primogênitos. Então, todas as casas aonde não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte entraria e mataria o filho mais velho, o primogênito. Só há uma forma de escapar.
pegue o sangue do cordeiro pascual e passe nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier e ele vir o sangue no umbral, o que o anjo fará? E ele passará por cima dessa casa. E a expressão hebraica passar por cima ou passar sobre é pechar. Nós traduzimos para pechar, como Páscoa. Pechar, Páscoa, né? Então, etimologicamente, Páscoa é passar sobre. E para a língua inglesa traduz para Passover, o que é a Páscoa dos judeus na língua inglesa. Passover, literalmente passar sobre. Então, o que é a Páscoa? É quando o anjo da morte passou sobre as casas em que havia o sangue e não matou o primogênito. Isso é Páscoa. O que tem isso a ver com chocolate? Nada. E por que hoje desvirtuaram completamente? Porque o mundo caminha na contramão do que a Bíblia ensina. As pessoas no mundo querem que você não saiba nada da Bíblia. O mundo trabalha para que você não conheça nada da palavra de Deus. E as pessoas estão achando que chocolate é Páscoa e ovos de chocolate colocados por coelhos. Não existe nada disso. Então, lá foi celebrada a Páscoa, sim. Naquela noite, eles comeram, então, a carne assada. Passaram o sangue nos umbrais das portas, o anjo passou por sobre eles e ignorou a casa. Agora, Cristo, quando viesse, ele deveria, então, cumprir em seu ministério essa Páscoa. Agora, como que Cristo cumpriu a Páscoa? Cada detalhe da festa que Deus estabeleceu deveria ser cumprida no ministério de Cristo. Porque não é símbolos? Então, nas datas que o calendário hebraico apontava, no domingo anterior à crucifixão, Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Vocês lembram? Está escrito na Bíblia isso. E quando Jesus chegou montado num jumentinho, agora por que ele montou no jumentinho? Você já sabe por quê? Há um significado por trás disso. Porque os reis de Israel, quando eles iam ser coroados, eles iam montados em um jumentinho. E o profeta disse, o profeta Zacarias, né, que o Messias, quando surgisse, viria montado em um jumentinho. Onde está escrito isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: eis que vem aí o teu rei montado em um jumentinho, cria de jumenta. Havia uma profecia que falava que o Messias entraria em Jerusalém para ser coroado montado no jumentinho. Então Cristo montou nesse jumento para cumprir a profecia. E quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira entrou em alvoroço. E eles começaram a fazer o quê? Colocar palmeiras no chão, colocar suas vestes no chão, para que o jumentinho passasse por cima. E todos cantavam o quê? Hosana ao quê? Ao filho de Davi. Porque o Messias descenderia da linhagem davídica. A cidade inteira clamou Cristo como rei. Mas, quando todos esperavam coroá-lo, o que aconteceu? Jesus desapareceu. Ele deixou a multidão. E por que ele desapareceu? Porque aquele domingo é o dia 10 do mês de Abib. E quando a família judia estava separando um cordeirinho para matar no dia 14, Jesus, ele mesmo se separou como o Cordeiro de Deus. E no dia apontado no calendário para o Cordeiro ser separado, ele mesmo se separou. Aí, a segunda-feira foi dia 11.
A terça foi 12, a quarta foi 13 e a quinta 14. E na quinta-feira o animalzinho teria que morrer. Aí o que disse Jesus aos seus discípulos? Vocês vão até certo local, peçam ao dono daquela morada que nos empreste o seu cenáculo, que era segundo um pavimento de uma casa, era em cima. Diga que o mestre está pedindo e vão lá e preparem a Páscoa. Aí os discípulos foram para esse cenáculo, olharam, ornamentaram, arrumaram tudo, pediram ao dono da casa, né, prepararam então a Páscoa, temperaram o cordeirinho, né, e como os discípulos prepararam a Páscoa, mataram o cordeirinho, separaram as ervas, os pães asmos e colocaram também ali o suco de uva, que não tinha no Êxodo, mas ao longo dos séculos os judeus introduziram na Páscoa o suco de uva. O puro suco de uva, que não tem nada a ver com álcool. E então, na quinta-feira, eles reuniram para celebrar o quê? A Páscoa. O cordeirinho morreu no dia 14. Deu o pôr do sol, era quinta-feira à noite, biblicamente já era sexta, dia 15. E então Jesus se reuniu com os discípulos do cenáculo para comer a última Páscoa. Ele cumpre a Páscoa, estabelece a ceia do Senhor, porque ele partiu o pão e tomou o vinho, e antes disso lavou os pés dos discípulos. E com isso ele estabeleceu o quê? A ceia do Senhor. Então ele cumpriu a Páscoa. E no dia em que a Páscoa era comida, Jesus foi sacrificado. E naquela sexta-feira, dia 15 do mês de Abib, Jesus foi crucificado. Então ele se separou no dia 10. Ele instituiu a Santa Ceia e na quinta noite e na sexta de manhã, às 9 horas, ele foi crucificado. E às 3 da tarde ele morreu. Então Cristo veio cumprir todo o simbolismo. Mas então você pergunta assim: ô Robson, peraí, o Cordeiro Pascual não morreu no dia 14? Sim. Mas Jesus morreu dia 15? Sim. Por quê? Porque Jesus veio cumprir não apenas o Cordeiro Pascual, ele veio cumprir todos os sacrifícios que morreriam no santuário e apontavam para ele. Então Cristo na cruz não é o Cordeiro Pascual. O que é que Cristo é na cruz? Quem ele é? Galatas 3 nos ensina. Vamos lá? Abra lá em Galatas 3. Paulo diz que ele é o quê? O maldito de Deus. Porque o maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo na cruz é o maldito de Deus. Por quê? Porque ele assume lá os nossos pecados. Nessa analogia, onde que entra o anjo da morte? Olha o que acontece. Na ceia, Cristo é nosso Cordeiro Pascual. Olha o que diz Paulo depois em 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então Paulo está associando a imagem de Cordeiro Pascual a que cerimônia? Lançai fora o velho fermento, de pão sem fermento, pão asmo, que era comido na Páscoa. E então a ceia. Na ceia, Cristo é o Cordeiro Pascual. Agora, onde está a cena do anjo da morte? Que ora Judas traiu Jesus? Ele estava na ceia, já era noite. Terminada a ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, e lá Judas chegou. E quando Judas chega, ele havia dito para os soldados: eu vou indicar quem é com um beijo. Pois Judas beijou Jesus exatamente que horas? À meia-noite. Na hora em que os primogênitos morreram no Egito. Então,
quem é Cristo na ceia? Nosso Cordeiro Pascual. E quem é ele meia-noite? O nosso primogênito. Só que esse primogênito, ele não vai escapar. E por que não? Porque ele assumiu os nossos pecados. E na cruz, ele vai pagar o preço dos nossos pecados. E lá ele é o maldito de Deus. Mas à meia-noite, Cristo é o nosso primogênito. Aquele que morreu em nosso lugar. Nós sabemos que tudo isso foi um plano elaborado por Deus. Jesus tinha esse sentimento, tinha o conhecimento de cada passo desse que ele deu. No momento que ele sumiu, que não encontraram ele, no momento que ele sabia que ia morrer, naquele dia, naquele momento, ele tinha conhecimento. Ou ele tinha um sentimento, uma expectativa disso? Nós imaginamos de que toda essa informação, ela foi chegando no ministério de Cristo e quem sabe ele teve essa compreensão talvez não completa. Mas esse primeiro insight do seu ministério, da sua morte expiatória, quando ele tinha 12 anos de idade. Lembra que ele foi a Jerusalém celebrar a Páscoa com os pais? E ele se perdeu dos pais? E estava lá na sinagoga discutindo com os doutores da lei? E quando chegou o pai e a mãe perguntaram: o que aconteceu, filho? Você sumiu. O que ele disse para os pais dele? Vocês não sabiam que era mister que eu cuidasse dos negócios do meu pai? Então, nós entendemos que foi com 12 anos que Cristo entendeu que aquele Cordeiro Pascual, que ele viria a morrer em Jerusalém, era um tipo da sua morte. E ele tinha uma agenda a cumprir. E passo a passo, ele foi cumprindo essa agenda. E a Páscoa, como nós vimos aqui, tinha uma tipologia especial. Apontava para a libertação do cativeiro do Egito, mas através da morte de Cristo apontava para a libertação do cativeiro do pecado. E ela foi substituída pelo quê? Pela cerimônia da Santa Ceia. Então, os cristãos modernos não celebram a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos o quê? A ceia do Senhor. Por quê? Porque a Páscoa se cumpriu em Cristo. Então, cristão não celebra a Páscoa. Cristão celebra o quê? A ceia do Senhor. Nós não matamos mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Nós não comemos mais pães asmos com ervas amargas, porque esse era o ritual da Páscoa. E nós não praticamos mais a Páscoa, porque o próprio Cristo, quando cumpre a Páscoa, ele disse: de hoje em diante vocês vão lavar os pés, comer o pão, beber o vinho e anunciar a minha morte até que eu venha. Então, a ordenança de Cristo para a nossa igreja não é mais Páscoa, é ceia. E a ceia composta de 3 partes. Ela é composta de 3 partes. Quais são elas? Todos lavam os pés uns dos outros, todos comem pão e todos bebemos o puro suco da uva. Que nada tem a ver com vinho alcoólico, esse suco de uva. Você quer ser um cristão bíblico? É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, é muito fácil a gente sair do que ensina a palavra de Deus. E o que não falta hoje é gente criativa, ensinando um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos para a segunda festa, e ela se chama Festa dos Pães Asmos. Levíticos 23, versículo 6. Abram lá. Diz assim: e aos 15 dias deste mês, que mês? Do primeiro mês. Como é que se chama o primeiro mês? Abib ou Nissan. Neste mês, no 15º dia, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. O que é um pão ázimo ou pão asmos?
É pão sem fermento. Porque a Bíblia, o fermento é símbolo de pecado. Então, era uma fase de purificação que as pessoas passavam. Quando é que a carne do cordeiro era comida? No 15º dia. No mesmo dia começava a festa dos pães asmos. Inclusive na Páscoa. Já estava lá o pão asmo. Então, quando se comia a carne do cordeiro pascual, também se comia o pão asmo. E no 15º dia era o primeiro dia da festa. Então, no dia 15 até o dia 22, eles comiam pão asmos. Então, esta festa tinha um significado importante. Olha o que diz agora no livro de Êxodo 12, versículo 17 a 20. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Lembra que eles comeram comeram a Páscoa à meia-noite? Vocês lembram? 15º dia comeram a carne do cordeiro meia-noite e saíram do Egito. Vocês lembram disso? Comeram a Páscoa apressados, com a mochila pronta. Então, nesse dia, diz a Bíblia, eu tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis esses dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum ferimento nas nossas casas, nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, pão fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos sem fermento. Agora, esta festa irá celebrar a partir do dia 15 e ela era celebrada no mesmo dia em que o povo de Deus deixou a terra do Egito. Agora, qual é a sua aplicação tipológica? Seu simbolismo, né? A festa dos pães asmos tipificava a grande libertação da humanidade, operada por Jesus através do quê? Da cruz. Então, assim Deus libertou seu povo do cativeiro do Egito, pela morte do Cordeiro Pascual. Agora, os judeus comiam os pães asmos para celebrar essa sua libertação do cativeiro do pecado. Outra coisa, os pães asmos apontavam também para o quê? A pureza do ministério de Cristo. Também para o corpo de Cristo que não sofreu corrupção. Ou seja, Jesus em toda a sua vida terrestre, ele nunca pecou. Por isso Jesus disse assim, quem de vós me convence do pecado? O que significa isso? Quem de vocês pode me apontar em mim um único pecado? Ele também declarou assim, aí vem o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Ou seja, Cristo nunca pecou. Então os pães asmos apontavam também para a pureza do ministério de Cristo. E quando Cristo foi crucificado, também nenhum osso foi quebrado. Estão lembrados que quando vieram para quebrar as pernas dos ladrões, para acelerar a morte deles, Jesus estava morto? Então nenhum osso dele foi quebrado. Esta foi praticada e celebrada também por Israel. Terceira festa das 4, né? Terceira festa, festa das primícias. Levíticos 23, versículo de 9 a 12. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes um molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Agora presta atenção. Quando era celebrada a Páscoa em Israel?
Havia o dia da separação do cordeiro, dia da morte do cordeiro, mas em síntese era o 14º dia, quando o cordeiro tinha que ser morto, né? Quando o cordeiro tinha que ser morto. Aí a Páscoa era celebrada. Tinha um mês, o primeiro mês, tinha um dia, o 14º dia. Festa dos Pães Ázimos, quando era celebrada? 15º dia. No mesmo dia que a carne de cordeiro era comida, os pães ázimos deveriam ser também comidos. Agora, a terceira festa das primícias, ela não tem um dia e nem um mês. Ela tem um mês e é o primeiro mês do ano. Mas qual é o dia dela? Levíticos 23, versículo 11 e 12 diz, vamos ler lá? Diz assim, o sacerdote moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Olha só, presta atenção, no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? O domingo. O primeiro dia da semana, que nós chamamos de quê? Domingo. A Bíblia diz primeiro dia da semana. Então, quando é que era celebrada a festa das primícias? Domingo. Das 7 haviam 2 festas que não tinham dia no mês, porque elas tinham que ser celebradas no domingo. E a primeira delas é a festa das primícias. Não importa que dia fosse o domingo, mas tinha que ser no dia imediato ao sábado. Então, no ano da morte de Cristo, dia 14, caiu na quinta-feira. Então, sexta foi 15, sábado 16 e o domingo 17. Então, foi no dia 17 do mês de Abib que a festa das primícias foi celebrada, no ano da morte de Cristo. Agora, não importa o dia do mês, ela tem que ser celebrada no dia imediato ao sábado, depois da Páscoa. Por que isso acontecia? Por que isso acontecia? Porque as primícias e os pães ázimos eram celebrados junto com a Páscoa. Os pães ázimos começavam quando a carne do cordeiro pascual era comida. E as primícias eram celebradas de imediato ao primeiro sábado, depois da Páscoa. Por que isso? Você já vai entender. No dia 14, uma porção de cevada tinha que ser marcada para ser apresentada ao Senhor. Olha só. Então, no dia 14, no dia que o cordeiro era morto, eles iam lá na plantação, no campo, onde a cevada havia sido plantada, e eles olhavam ali os primeiros grãos de cevada, que já estavam maduros. E eles iam ali e marcavam o local com um pedaço desse campo de cevada, onde os grãos já estavam maduros. E no dia imediato, depois ao sábado, eles iam lá, pegavam esses grãos de cevada, que eram os primeiros grãos maduros, daí a palavra primícias, primeiro. Pegavam esses primeiros grãos, vinham até o santuário e aqui diante do altar de holocausto eles moviam esses molhos dos molhos de cevada e esses feixes de cevada. E por que eles faziam isso? Para dizer ao Senhor, muito obrigado. Porque a colheita já está madura, maturando, e nós vamos começar a colher. Os primeiros grãos nós trazemos para o Senhor, porque o Senhor que nos dá o pão para nós comermos. E o Senhor que faz a cevada frutificar. O trigo, a erva, é o Senhor que dá tudo isso. Então, este é o significado das festas das primícias. Agora, qual é o seu cumprimento tipológico? Para que ela apontava? Qual que é o símbolo disso? Ela simbolizava a ressurreição de Jesus, como as primícias dos que dormem. Em que dia Jesus ressuscitou? No domingo. No dia em que a festa das primícias era celebrada. Você está entendendo como é que o povo de Israel compreende o Evangelho? Vocês vão celebrar a festa das primícias no domingo. Agora, no domingo, Jesus vai ressuscitar por quê? Porque ele é o primeiro que vai ressuscitar. Mas Jesus não foi o primeiro. Mas Jesus não foi o primeiro. Ele mesmo ressuscitou 3 pessoas antes. E no Antigo Testamento você tem 3 histórias de ressurreição
Jesus é primícias, não da ordem o quê? Cronológica. Mas da ordem o quê? De importância. Porque da ressurreição dele, de Cristo, dependeria todas as outras ressurreições. Então, as festas das primícias não apontam apenas para a ressurreição de Cristo, mas também para a ressurreição dos salvos. Então, a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. E por isso que ele tinha que ser no domingo. Porque era num domingo que Jesus ressuscitaria. Agora, quando vamos para Mateus 27, versículos 51 a 53, lá fala da morte de Cristo. E o texto diz assim: E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam fizeram o quê? Ressuscitaram. Você sabia que quando Cristo ressuscitou, outros ressuscitaram com ele? Quem foram estes? Pessoas que já haviam morrido o quê? Salvas. A Bíblia não diz quem são, mas ela diz que eles ressuscitaram. Então, ele ressuscitou e já trouxe consigo vários ressuscitados. Como o quê? Primícias. Como os primeiros a serem o quê? Ressuscitados. Da grande multidão de salvos que ele vai ressuscitar quando ele voltar. E essa grande multidão inclui os salvos mortos, desde Adão, inclusive o próprio Adão. Porque Adão está morto e sepultado. Mas quando Cristo voltar, Jesus vai ressuscitar Adão. E todos os salvos a partir dele. Por isso, ele é as primícias. E eu fecho com a última festa. Qual que é a última festa? A festa do Pentecostes. Levíticos 23, versículo 15 a 16. A palavra Pentecostes quer dizer o quê? Costes Páscoa, Penta 50. Ou seja, a festa do Pentecostes era celebrada em 50 dias após a Páscoa. Olha o que diz o texto de Levítico 23, versículo 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que era o domingo das primícias, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, o molho de cevada, 7 semanas inteiras. Quantos dias das 7 semanas? 49. Então, passadas 49 semanas, até o dia imediato ao sábado, contareis quantos dias? 50. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. É por isso que a festa do Pentecostes era também chamada festa do quê? Da colheita. Porque eles faziam a colheita por 7 semanas. 49 dias. E aí, quando dava o dia 50, eles tinham uma outra festa. Qual era a festa? Do Pentecostes. O que aconteceria então no Pentecostes? Ela acontecia no domingo. Porque se você sai de um domingo e viaja 7 semanas, você vai chegar também no dia 50. Também no domingo. Então a festa das primícias é a festa do Pentecostes, não tinha um dia fixo no mês. Por quê? Porque elas tinham que ser celebradas no domingo. E o que aconteceu no domingo 50 dias depois da ressurreição de Cristo? O Pentecostes. Estão lembrados que eles estavam todos reunidos em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes? E o que aconteceu durante a festa? O Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos pregaram a respeito de Cristo que havia morrido há mais de 50 dias atrás. E naquele sermão de Pedro, que Pedro realizou, quantas pessoas se converteram? A Bíblia diz quase 3.000 pessoas. O que foi o batismo dessas quase 3.000 pessoas? A colheita. Festa do Pentecostes, eu também festa da colheita. Colheita de almas. Porque agora começou a colheita. A semente do Evangelho foi semeada, a igreja cristã começou. Batizou-se quase 3.000 pessoas, depois 50.000 pessoas, e logo se atingiu a milhares em Jerusalém.
E por que é que o Espírito Santo foi dado, desculpa, no dia do Pentecostes? Porque Jesus estava sendo recebido no santuário celestial. E lá em João 7, Jesus disse claramente que o Espírito só seria dado depois que Cristo fosse entronizado no santuário. Então Cristo foi aceito, recebido no santuário celestial. E como prova da aceitação do sacrifício dele, ele enviou o Espírito à terra. Você percebe a beleza do Evangelho? As festas que Israel celebrava, elas apontavam para coisas específicas. E estas 4 festas praticadas na primavera, elas tinham foco. Elas apontavam para a primeira vinda de Cristo. A Páscoa apontava para Cristo como nosso Cordeiro Pascual. A festa dos pães asmos como aquela que ele nunca pecou. As festas das primícias apontavam para a sua ressurreição e do Pentecostes para a sua entronização no santuário celestial, quando ele derramaria o Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre os seus fiéis. Não é extraordinário isso? Eu fico maravilhado com isso. As festas apontavam a chegada do Messias e ele veio e cumpriu todas as festas. Hoje nós devemos então celebrar o quê? A Páscoa? Não. Ele cumpriu. Pães asmos? Não. Ele cumpriu as primícias. Ele ressuscitou no Pentecostes? Não. Ele já enviou o Espírito. Nós não celebramos mais a festa dessas festas. Mas delas nós celebramos a cerimônia da ceia. Porque Jesus colocou essa instituição. Você percebe como é belo o Evangelho? E como começam essas festas, elas apontavam para a história nacional de Israel. Uma celebração das vitórias do passado, uma celebração da colheita, da fartura, do sustento de Deus. Mas para o futuro apontava para os ofícios do ministério de Cristo. Atitudes do ministério dele. Por isso, ao concluirmos esse estudo de hoje, que nós estamos fazendo hoje, queria que você entendesse que tudo que Deus colocou na Bíblia tem um sentido pleno e nos ajuda hoje a compreendermos melhor o plano da salvação. E a entendermos que Cristo é o centro da profecia. E se alguém se entrega, ele recebe vida, e vida em abundância. E a promessa da eternidade. Agora eu quero que você pense. É Cristo o grande Senhor e centro da sua vida? Ele é o que conduz você na sua vida? O que é mais importante para você na sua vida? De antemão, esse grande livro que nós temos nas mãos, protegido e criado há mais de 3.000 anos, que passou por tantas coisas, tentaram destruir ele, e ele está nas suas mãos. Por quem que você acha que foi conduzido? Por Deus. Para quê? Para você entender que ele está guiando a história da sua vida, a história do mundo. Você está assistindo esse vídeo é porque Deus te colocou para assistir esse vídeo, para você entender o quanto que Ele te ama. Cristo é tudo. Sem Jesus você é nada. Abra o seu coração hoje a Jesus. Se entregue a Ele plenamente. Comece a estudar a palavra dEle como nunca você estudou alguma coisa antes. Eu não gosto de leitura, você pode dizer. Leia, lacrimeje seus olhos, chore, fique com sono, mas não pare de ler. Porque ali tem uma mensagem de amor para você. E se você não ler essa carta de amor, você não vai saber quem te ama. Se entregue à leitura da palavra de Deus e veja o grande amor dele por você. Nas histórias, nos simbolismos, ele mostrando que ele está cuidando de você. Você nasceu, você existe.
temos que nos entregar a Ele. É o seu desejo? Se é o teu desejo de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador e seu Deus, feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está comigo, está com esse amigo ou essa amiga que está vendo esse vídeo agora, está se entregando nas tuas mãos. Pai, cuide dessa pessoa, desse amigo, e ajude a entender o teu grande amor ao ler a tua palavra. Ajude-o, cuide dele, Pai, e esteja até nessa série sobre o santuário, e que tudo seja feito conforme tua santa vontade. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você finalizou esse quarto tema, né, do estudo, que é as festas da primavera, as 4 festas. E no próximo estudo nós vamos estudar sobre a festa do outono, né, as últimas 3 festas. Se a primeira festa falava da primeira vinda de Cristo, as primeiras 4, as outras 3 vão falar sobre o quê? A segunda vinda de Jesus Cristo. Então, fique comigo até o final, que nós vamos falar muitas coisas que vai te ajudar, vai enobrecer você, vai aumentar a tua hombridade e o teu respeito para esse Deus que eu estou pregando para você. Que Deus te abençoe você, que Deus te proteja, que Deus te guie e te conduza, tá bom? E como eu sempre termino o estudo, dizendo com João 4, versículo 24, né, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de verdade, com sentimento de amor, que o amor é Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Tchau, fica com Deus, tá bom?